Olá pessoal, aqui é o Julian para mais uma aula. Nessa aula eu quero falar sobre as ferramentas de SEO, que é as ferramentas que a gente vai usar para analisar o nosso site e escolher as melhores palavras-chave para os nossos produtos. Então vamos lá, eu separei aqui as três principais ferramentas que a gente vai usar no curso, tá? Então a primeira delas é o WooRank. Então o WooRank é para análise da estrutura da loja e os fatores SEO. Então o rank ele vai analisar mais a parte técnica do SEO, tá? Então para acessar ela é nesse link aqui, eu deixei o link www.urank.com/pt. Aqui no rank, como é que ele funciona? Ele tem um campo de busca aqui onde a gente digita a URL do site que a gente quer analisar. Então digitando o URL aqui, eu digitei de um e-commerce qualquer que eu pesquisei no Google, tapetessãocarlos.com.br. Ele faz uma avaliação dos fatores corretos, os fatores a melhorar e os erros que você tem que corrigir dentro da sua loja virtual. Então aqui ele fez uma análise para mim e deu uma pontuação de 56. Tá? É uma pontuação bem razoável, tá? Provavelmente o site não vai conseguir estar nas primeiras páginas do Google, a não ser que use um nicho bem específico. Então vamos lá. Aqui a primeira coisa que ele apresenta para nós é o plano de marketing. Então ele sugere 3 melhorias que você pode fazer para melhorar o seu site. Então aqui ele deu 3 sugestões: registrar o domínio para anos adicionais, otimizar as imagens do site e criar e configurar o arquivo robots. Descendo aqui, ele dá várias informações, tá? De todos os quesitos SEO que o site precisa ter para o Google entender o site. Então, a primeira coisa, o título. Aqui, quando está verdinho, ele diz que está ok. Então, o título está ok, quer dizer que está entre os 10 e 70 caracteres. Beleza. A description também está ok, está dentro dos 160 caracteres. As headings, que são os Hs, também está estruturado o site. Como é que funcionam os Hs? Tá? Então, mostra o nível de importância de cada título do teu site. Então, o H1 é mais importante, o H2 segundo mais importante e assim sucessivamente. Continuando, consistência das palavras-chave, das keywords. Então, está dizendo que está consistente, as palavras-chave estão distribuídas dentro do site. Aqui, ó, o atributo alt, então está faltando o atributo alt nas imagens do site. O que é o atributo alt? O atributo alt é como o Google entende as imagens. Por exemplo, olha aqui como é que ele botou a imagem, tá? 80672 OI-AMG-1.jpg. Então, de nenhuma forma o Google vai entender que isso aqui é uma imagem, por exemplo, uma imagem de um sofá ou de um tapete. Então, no atributo alt, deveria colocar tapete, assim, assim, assado. Para o Google entender que essa imagem representa um tapete. Próximo erro que ele deu aqui, ó, proporção de HTML. Então, o ideal é que o site tenha pelo menos 15% de texto. Tá? Próximo aqui é páginas indexadas, tá legal. Link in page, que é os links que apontam para as outras páginas do site. Também tá legal. Não encontrou nenhum link quebrado. Aqui é um ponto a corrigir, tá? Redireção www. Então, por exemplo, você tem um site, seu site ele pode acessar tanto do www, tanto do tapetes direto. Então, eles estão funcionando paralelamente. Então, o Google pode entender que existem 2 sites, não é apenas um. O ideal é que um redirecione para o outro. Senão, o Google pode entender que o seu site é duplicado e penalizar teu site. Aqui, o arquivo robots. O arquivo robots é o que ele informa para o Google as páginas que ele não precisa rastrear dentro do teu site. Então, para ele ter que fazer menos busca no teu site, a gente informa o robots. Isso aqui é informação, isso aqui é coisa que você não precisa ler.
E o XML Sitemap é o mapa do site que a gente manda para o Google. Então a gente cria um mapa do site e manda direto para o Google para ele entender melhor a distribuição das páginas e categorias dentro do nosso site. Então está faltando também. Então teria que pegar aqui, gerar e mandar lá para o Google. A URL está bem limpa, então está tranquilo. Não está cheio de pontos de interrogação, espaço. Não tem fatores limitantes, que são flashes e frames. E o registro do domínio também está legal. 19 anos e expira daqui 5 anos. Beleza, agora ele dá as informações de dispositivo móvel, tá? Também é muito importante para ranquear no Google. Então, adaptado a dispositivo móveis, ele disse aqui que pode melhorar, né? Tá aqui razoável. Já mostrou como é a visualização, tanto no celular como no tablet. Preparado para touchscreen, também dá para melhorar. Então os elementos são muito pequenos aqui. Então deveria ficar um pouquinho maior os botões quando vai para o celular, para ficar mais fácil clicar com o touchscreen. Tamanho da fonte, tá? Não tá legal aqui, dá para melhorar. Ficou muito pequeno. A velocidade, aqui a velocidade é muito importante para o dispositivo móvel, porque a maioria é em conexão 3G ou 4G. Mas sabemos que a conexão no Brasil não é lá das melhores. Então, quanto mais rápido o site estiver para o celular, melhor. E vai fazer com que o Google posicione melhor o seu site. Então, aqui ele já deu um monte de dicas. Eliminar JavaScript, ativar compactação, compactar JavaScript, aproveitar o cache. Então, se você usa o Magento, por exemplo, você pode pedir para o seu programador, corrige esses erros para mim. E se você tem uma loja, uma plataforma, se usa uma plataforma, provavelmente não vai ter esses erros. Se tiver esses erros, a plataforma não está te ajudando. Talvez você possa estudar até trocar de plataforma. Continuando, ele deu aqui a questão de velocidade, tá? De utilização e velocidade. Então, ele deu o tempo de carregamento tá 1,57 segundos. Então, tá um pouquinho lento. O ideal aqui é que a página carregue em menos de 1 segundo. É bacana. O idioma tá ok, português. Marcação de dados, que são os dados estruturados lá do Google. Então, lá no Webmaster do Google, a gente adiciona no nosso site, a gente pode marcar o que é produto, o que é título do produto, o que é foto. Ele vai entender melhor como é que está dividido o nosso site. Descendo aqui, ele fala um pouquinho das tecnologias, ele dá umas dicas aqui de velocidade, também é importante, a velocidade. Se tem ferramentas de análise de visitas, aqui tem, Google Analytics. Codificação, aqui a parte de segurança, SSL, também é muito importante para a loja virtual. Aqui os backlinks, que são os links apontando para a loja. Tá? Tem bastante link apontando aqui, tá bem legal. E por último aqui, o impacto social. Então ele está dizendo aqui que o impacto social está regular, tá? Então tá tendo, o pessoal está curtindo, está compartilhando, já mostra aqui as curtidas. E aqui está dizendo que não foi referida a página do Facebook, o Twitter e do Google Mais no site. Não quer dizer que não tenha, tá? Mas quer dizer que no site não foi referida as páginas das redes sociais. Então, o ranking é isso aí. Para a gente analisar todos os aspectos técnicos e a gente ir corrigido um a um para melhorar nosso posicionamento no Google. Então, vamos lá para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é o SEMrush. O SEMrush a gente vai usar para analisar a concorrência e as palavras-chave. Também deixei o link aqui para vocês. pt.semrush.com. Então, esse é o site do SEMrush. Como é que ele funciona? A gente digita aqui o domínio do nosso concorrente que a gente quer pesquisar, para a gente identificar quais palavras-chave ele está posicionado e qual o tráfego que ele está tendo, a porcentagem de tráfego de cada palavra-chave. Então, vou dar um exemplo aqui, vamos usar o site da Netshoes.
Netshoes.com.br. Vamos ver como é que está o tráfego da Netshoes. Só para lembrar, o SEMrush é uma ferramenta paga, tá? Tanto como o Rank. Só que na versão gratuita dá pra gente ver muita coisa. Isso que eu fiz o teste que eu fiz no Rank foi só na versão gratuita, tá? Então você pode fazer do seu site aí tranquilo que você vai conseguir ver todas as informações que eu mostrei. Então aqui a gente colocou o domínio que a gente queria pesquisar. Ele já deu a quantidade de pesquisa orgânica mensal, a quantidade de pesquisa paga, os links apontando para o site. E aqui para baixo descendo, ele dá uma estimativa de como vem indo desde 2011 até hoje o tráfego orgânico versus o tráfego pago. Então dá para ver aqui, ó, que a Netshoes foi crescendo muito desde 2012 e hoje o tráfego aqui ó, chega a 5 milhões por mês de tráfego orgânico. Ele mostra as principais palavras-chave na busca orgânica que a Netshoes está posicionada. Então, para a palavra Netshoes, com certeza ia estar, né, em primeiro lugar. E vejam que interessante aqui, a palavra tênis está na primeira posição. O volume é 135 mil buscas por mês para a palavra tênis. E a Netshoes simplesmente está em primeiro lugar. Também para a palavra skate e para a palavra Netshoes tênis. Descendo aqui, ele mostra para nós os principais concorrentes orgânicos da Netshoes. Então, puxa o Centauro, Kunai, Daft, W Tênis, Paquetá Esportes. Aqui ele mostra também as principais palavras-chave pagas, tá? Então aqui Netshoes, Whey Protein, tênis, Adidas. E também mostra os principais concorrentes pagos, tá? Então, só voltando aqui na orgânica, quando a gente clica aqui na orgânica, ele vai mostrar outras palavras além dessas aí. Então, quando eu cliquei só aqui em Netshoes orgânico, ele mostrou aqui a quantidade de palavras-chave, o tráfego orgânico e quanto custaria esse tráfego se a gente estivesse comprando. Então, custaria R$729 mil por mês se a gente estivesse comprando esse tráfego aqui, em vez de estar posicionado no Google, tá? Então aqui, ó, a gente dá mais 10 palavras-chave para a gente ver. Então, Netshoes tênis, Outlet está na primeira posição, Nike Shox também na primeira posição, Sapatênis, primeira posição, e Fitness e Netshoes, Netshoes escrito errado aqui, também está na primeira posição, com 33 mil volumes de busca. Próxima ferramenta a gente vai ver é o Keyword Tools, que serve para quê? Para pesquisar palavra-chave para a gente usar como título do nosso produto. Então, o link dele, esse aqui, keywordstool.io, aqui, e a gente vai digitar o termo e ele vai dar sugestão para nós. Tá? Mas na verdade, como é que funciona o Keyword Tool, tá? Só para eu explicar para vocês melhor. Então aqui, quando alguém faz uma busca no Google, ele já sugere, quando por exemplo eu digitei a palavra tênis, vocês devem perceber que ele já indica aqui, ó, várias buscas: tênis para corrida Nike Air Max, tênis de corrida, tênis, se fosse outra coisa, fosse camisa, ele já bota aqui camisa jeans, camisa social, camisa polo, que é o quê? Que são as palavras mais pesquisadas no Google. E para ele não ter que toda vez fazer a mesma busca, ele já deixa no banco de dados armazenada a busca para camisa jeans, camisa social, camisa polo, camisa jeans masculina, e só refaz a busca e mostra informação, para não ficar enchendo toda vez o banco de dados cada vez que uma pessoa busca uma informação. Então, o que o nosso amigo aqui faz? Quando a gente pesquisa um termo, por exemplo, tênis,
ele vai já sugerir esse trabalho que a gente teria olhando o Google, vai sugerir as palavras-chave mais pesquisadas. Então, com o termo tênis, as palavras-chave seriam tênis Nike, tênis Adidas, tênis Mizuno, tênis Nike feminino, tênis New Balance, e assim, N palavras. Que aí vai o trabalho de nós escolhermos quais as palavras que identificam melhor o nosso produto e usar no nosso título, para posicionar melhor no site. A gente vai ver um pouquinho mais depois, mas é para vocês já irem se inteirando com a ferramenta. Então é isso que eu queria apresentar para vocês, pessoal. As 3 ferramentas que a gente vai usar. Quero que vocês acessem ela, façam um teste no site de vocês, no site dos concorrentes. E a gente se vê na próxima aula.